Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa escola dominical nesse dia. Continuamos nos reunindo em nossa casa, esperando em Deus que breve possamos estar juntos, nos reunindo no templo. Mas enquanto isso, nós continuamos aprendendo a palavra, estudando a Bíblia, e devemos aproveitar sempre esse tempo precioso com a família para aprendermos mais. Nós vamos iniciar essa escola dominical fazendo leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É lógico que Paulo escreve esta carta em dias que ele vivia as suas lutas, tendo dificuldades com a igreja de Corinto, mas a sua esperança, a sua confiança era permanente. Ele diz: por isso não desanimamos, e nós também não devemos desanimar, conscientes de que, embora todo exterior se manifeste como tem se manifestado, difícil na nossa vida, mas interiormente Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem preservado a nossa vida, a sua igreja, e nós devemos dar mais atenção àquilo que não se vê do que àquilo que se vê, como Paulo aqui, ele toma para si essa verdade, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não vemos, porque as que nós vemos são temporais, as que não vemos, essas sim são eternas. Então vamos orar a Deus e agradecendo porque temos o Senhor e porque podemos estar aqui estudando a sua palavra. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia, por mais uma escola dominical, nesse dia que é o dia do Senhor, é um dia consagrado a Ti, que possamos desfrutar dele como família, juntos, podendo, ó Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra no ensino desta manhã. Fala conosco, fala com o Teu povo, dá-nos a Tua bênção, cuida dos nossos idosos, dos nossos jovens, adultos, adolescentes e crianças, Senhor. Abençoa a nossa escola, abençoa as demais igrejas que também preparam os seus estudos de uma forma virtual nesses dias, mas que o Teu povo em todo lugar esteja sendo alimentado pela Tua palavra. Nós oramos, agradecidos por tudo, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, agora ter um momento de louvor, de adoração. Os irmãos participem aí nas suas casas, mas teremos uma ministração agora com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor tem nos apoiado, tem nos auxiliado nesses tempos que estamos em quarentena, e temos tido a alegria e o privilégio de desfrutar também da participação deles nos nossos trabalhos. Vamos, portanto, participar desse momento de louvor e adoração a Deus com cânticos espirituais. Como achaste a Davi,
precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Essa paz que sinto em minha alma
Nós vamos dar prosseguimento. Agora nós temos também a passar para os irmãos, para a igreja, aqueles que aniversariaram nesta semana, irmãos que foram agraciados por mais um ano de vida, um ano diferente, marcante certamente, mas Deus nos tem abençoado. Então nós vamos passar agora a relação daqueles que aniversariaram essa semana. Devem ser objetos da nossa oração, quem sabe de um telefonema, de um zap aí, cumprimentando e dando graças a Deus pela vida desses irmãos. Nós também continuamos agora, antes da palavra que o Senhor tem para nós, lembrando que nós continuamos ainda nesse tempo de quarentena, devemos continuar orando pela igreja, pelo nosso país, pelos nossos irmãos, agradecendo a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, isso é verdade, que os irmãos continuem servindo a Deus, onde aí vocês estão, desfrutando desse tempo com coisas boas, salutares, muita leitura da Bíblia, oração, convívio. Deus os abençoe ricamente. Nós vamos ter agora uma palavra ministrada pelo pastor Cláudio. Vamos voltar nossa atenção para essa palavra. O Senhor, através da sua palavra, nos ensina, nos exorta, nos conforta. Ele faz essa obra em nossa vida. Portanto, que Deus abençoe o pastor Cláudio nesse momento de ministração da sua palavra. Bom dia, amados irmãos. Vamos começar então mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Mais uma aula virtual para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando todas essas aulas, essas ministrações, todas as devocionais que a gente tem mandado. Tem sido muito trabalhoso para a gente, mas muito prazeroso também. Temos aprendido muita coisa, temos de verdade aproveitado toda essa tecnologia para tentar chegar até a sua casa, né? Vamos começar então mais essa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, a graça de Deus, né? Aproveitando o gancho da última aula do pastor Nelson, onde o pastor Nelson trouxe o tema sobre o livre-arbítrio ao qual nós não temos, né? Então eu quero aproveitar esse gancho, aproveitar aí a deixa para a gente tratar o tema então da graça de Deus, sola gratia, esse é o tema da aula de hoje, ok? Quero pedir para você abrir a sua Bíblia então aí na sua casa, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Nós vamos ler esses dois versículos e aí a gente vai tentar explanar um pouquinho o que é essa sola gratia a qual nós temos para falar hoje, tá certo? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Vamos então orar e aí dando sequência à aula de hoje.
Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela imensa graça que o Senhor despende a nós, a tua igreja, Deus. Obrigado, ó Deus, por hoje, por este domingo bendito, dia do Senhor. Ó Deus, nós estamos de corações partidos por ainda estarmos distante dos irmãos, mas confiados no Senhor, que o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas, e pedimos a Ti que o Senhor aplaque este vírus e que logo, ó Deus, nós possamos estar reunidos novamente. Nós te agradecemos pela aula de hoje, que o Senhor nos dê a Tua graça para entendermos bem este assunto e que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, dando ainda mais louvores a Ti, glorificando ainda mais o Teu nome, porque sabemos que a Tua graça é que nos basta e que nos dá toda a salvação. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse, a aula do pastor Nelson da semana passada falou um pouco sobre o livre-arbítrio, ao qual nós não temos. Nós não temos. Então, o que foi explanado pelo pastor Nelson foi a ideia de que nós não temos como tomar decisões diante de Deus, pois Deus já nos colocou o caminho a ser andado e Ele é o Senhor da história, o qual nós seguimos. Então, qual a pergunta que fica para muitos de nós é: como podemos obter a salvação? Como obter a salvação? Essa é a pergunta que fica na nossa mente quando olhamos para essa história de livre-arbítrio. E eu queria traçar para vocês hoje uma ideia a qual os nossos reformadores, há muitos séculos atrás, já traçaram, fazendo-se essa pergunta: como obter a salvação? Como obter a salvação? E nós vamos tratar então sobre essa graça de Deus. Sola gratia foi um dos solas da reforma, ao qual foi feita essa pergunta: como podemos obter a salvação? Esse termo, meus irmãos, graça somente, é um termo que traz muito significado, que quer nos trazer de maneira mais abrangente como Deus trabalhou toda essa salvação a qual Ele nos traz. A gente vai aprender então que a graça de Deus diz respeito ao modo em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilharam o seu amor com os que são seus, com a igreja de Deus. Embora as três pessoas da Trindade participassem de toda a salvação, de tudo que envolve a salvação, a gente pode atribuir ao Pai a elaboração da salvação. Ele que nos deu o seu amor, Ele que atribuiu e elaborou toda essa salvação. Nós podemos atribuir ao Filho, Jesus Cristo, a gente pode atribuir a Ele o proceder da salvação. E também nós podemos atribuir ao Espírito Santo a compreensão da salvação, nos dando a luz, a qual ilumina o nosso ser e nos santifica. Então nós podemos fazer essa atribuição à Trindade de toda a salvação. A gente precisa tomar um pouco de atenção no termo somente a graça, ou sola gratia. A gente não deve entender de forma limitada isso como uma questão de salvação somente. Não é isso que a gente deve entender. Mas uma definição de quem é Deus e de como Ele atribuiu a salvação. Essa é a ideia do sola gratia. A graça é a maneira que Deus se apresenta ao mundo, a forma que suas criaturas possam, de forma com que suas criaturas possam compreender e conhecê-lo e amá-lo. Essa é a ideia
do termo. Bom, os reformadores, como eu disse, se perguntaram também, diante da religiosidade da época, como obter a salvação? Como então nós podemos ser salvos? E isso é muito difícil de se responder. Uma outra pergunta muito importante também, que foi tida na época, foi elaborada na época, é onde está a verdadeira igreja? Onde está a verdadeira igreja? Essas duas perguntas estão muito atreladas. Como obter a salvação e onde está a verdadeira igreja? E talvez esse sola da reforma possa trazer a ideia de que nós estamos buscando, possa nos trazer a resposta dessas ideias a qual nós estamos buscando. Essas duas coisas estão muito ligadas, né? O evangelho da graça de Deus, do Deus vivo, do Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele é a palavra salvadora por meio do qual o Deus triuno partilhou a vida para a igreja. Para a igreja. Então, por isso que nós devemos entender da onde vem a salvação, ou seja, como buscar a salvação, como obter a salvação e qual é a verdadeira igreja. Se nós devemos buscar a igreja para isso, qual é a verdadeira igreja? Essa é a ideia que nós temos que buscar. Queridos, para nosso reformador Lutero, a igreja foi criada pela presença viva de Jesus Cristo. Para Lutero, ele cunhou essa ideia. Através de sua palavra, através do Evangelho, Jesus Cristo, então, ele cria a igreja. Venha dele a ideia a qual nós temos de igreja, de como nós nos reunimos na sua presença. Bom, por que os reformadores começaram a fazer esse tipo de pergunta? Nós temos que voltar na história e tentar entender como que eles chegaram nesse ponto para se perguntar tal coisa. O problema, meus irmãos, estava na vida religiosa da época. Sim, estava muito ou quase toda degradada. A vida religiosa da época do século XV, do século XVI, estava totalmente degradada. O problema da igreja foi que a Bíblia foi proibida para o povo comum. A Bíblia foi completamente proibida. A única Bíblia da época, para você ter uma ideia, era a Vulgata Latina, uma tradução de Jerônimo da Bíblia para o latim, que era a língua mais falada da época. Essa tradução foi do ano de 405 depois de Cristo. Então Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, a língua mais falada no século 400, no século terceiro, no ano 405. É esse o ano da Bíblia Vulgata Latina. Essa Bíblia se tornou muito comum e ela se tornou uma Bíblia onde a igreja atribuiu muita autoridade a ela. Então a igreja da época, ela teve ela como uma Bíblia muito importante, dando a mesma autoridade até do que a Bíblia, as escrituras originais, o texto original. E o tempo foi passando. No ano de 1199, o Papa Inocêncio III proibiu que o homem comum tivesse acesso à Bíblia. Ele proibiu, ele achou perigoso deixar a Bíblia na mão do povo. Ele toma então a Bíblia e deixa só com a igreja, só com os sacerdotes, só com os sacerdotes romanos ali poderiam ter acesso às escrituras. E ficou a Bíblia então conhecida como a Bíblia na prisão, o tempo da Bíblia na prisão. O que aconteceu foi que o povo deixou de falar latim. O povo foi deixando de falar latim e a autoridade da Vulgata Latina era tanta que não podia nem ser feita uma tradução dela. E isso começou a fazer com que a igreja, ou seja, as pessoas, se distanciassem da Bíblia. Ou seja, a única Bíblia que eles tinham era uma Bíblia em latim. O povo deixa de falar latim.
A igreja proíbe o povo de se chegar à Bíblia. O que acontece é que as pessoas começam a se distanciar das Escrituras de uma forma muito provável, muito comum para aquela época. E esse fato pode ser comprovado por conta dos testamentos da época. Isso era muito interessante. Essa Bíblia, Vulgata Latina, era tão importante e ela era tão cara de se ter, só algumas pessoas muito importantes tinham, que os testamentos da época de pessoas importantes, constavam as Bíblias. Fulano de tal deixa a Bíblia para o ciclano, comprovando a importância e o valor de uma Bíblia que se tinha na época, não é? Então, como eles começaram a deixar a Bíblia de lado, não tinham acesso às Escrituras, não conseguiam ter acesso às Escrituras, e com isso a pregação da mesma começou a ser deixada de lado, porque lembre-se, os padres comuns, os padres que tocavam as igrejas comuns também não tinham acesso. A Bíblia era algo que era só os sacerdotes tinham, só quem era muito culto tinha a Bíblia. Os padres não tinham, a igreja comum não tinha acesso às Escrituras, Então, o que invadiu a igreja nessa época foi um misticismo, ou seja, culto aos santos, culto aos mortos, relíquias começam a entrar na igreja, Você deve lembrar da história do prego da cruz, que tinha um poder de purificar pecados, lascas da cruz de Cristo, o Santo Graal, e tudo isso se transformou num misticismo religioso da época. Um misticismo religioso. Bom, a igreja romana, então, estava afundada numa religiosidade mística e humanizada, ou seja, um sistema improvisado de apaziguar a ira divina. Eles inventaram um sistema místico para apaziguar o divino. Olha só. Esse sistema ao qual eles então inventam era baseado numa ideia de onde o pecado é algo que nós podemos administrar por meio de práticas ritualísticas. Um incêndio ao qual nós podemos controlar, um incêndio ao qual nós podemos conter. Essa era a ideia do pecado na época. Então a igreja entendia que o pecado era algo ao qual eu poderia controlar quando eu quisesse. E isso fez com que os rituais praticados para aplacar a ira de Deus se multiplicassem numa igreja mística, onde o humano, onde a pessoa pode então aplacar a ira de Deus por ela mesma. Eles estavam distante da Bíblia, lembra disso? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham acesso às Escrituras. Eles iam para a igreja e o que o padre falava era algo da cabeça deles cheio de misticismo. Era uma religião onde se racionalizava, ou seja, onde Deus iria recompensar os nossos esforços. É assim que funciona o racionalismo humano, onde nós podemos racionalizar. Eu faço algo para merecer algo. É isso que nós fazemos. Eu trabalho, então eu mereço o meu salário. Então era essa ideia, ao qual eles tentavam fazer algo para compensar os esforços, ou seja, para que Deus então pudesse aplacar a ira do pecado deles. Mas essa teologia que nós chamamos de teologia da glória, a qual prega esse esforço humano, erra, porque ela acha que a graça de Deus, ela entende que a graça de Deus é só um glacê que cobre o bolo, só enfeita, sabe? A graça para essa religião é um glacê que só deixa bonitinho, não é algo importante.
é algo que pode ser sim descartado. Essa é a ideia da graça para uma igreja que toma a religiosidade humana algo importante, né? Para você ter uma ideia, na tese de número 16 de Martinho Lutero, lembra que Martinho Lutero escreveu 95 teses e pregou na porta da capela de Wittenberg? A tese de número 16 diz assim: quem crê que pode obter graça fazendo o que está ao seu alcance, acrescenta pecado em cima de pecado, de modo que se torna duplamente culpado. Então, aquele que crê que por si só pode aplacar a ira de Deus e merecer graça para isso, ele está cometendo pecado em cima de pecado. Ele é duplamente culpado. É isso que Lutero escreveu e colocou ali na porta da capela de Wittenberg. Bom, por que a igreja romana acreditava que poderia controlar o pecado assim? É porque ele entendia que os seus esforços era algo importante. Essa é a ideia. A questão está em uma compreensão errada da natureza humana. A compreensão deles estava errada no que se diz o que é o homem, qual é a natureza do homem. Para a Igreja Católica, a natureza humana poderia dar vazão sim à graça e possuir uma união com Deus. Ele não entendia qual era a natureza humana. Para os católicos, a natureza humana, mesmo depois da queda, tinha pelo menos uma capacidade de receber a graça e cooperar com ela. Ou seja, o homem não era de todo caído. Ele ainda tinha uma parte do seu coração ao qual era puro, era íntegro. Nesse momento que se acreditava que a natureza é pura, é autônoma, a graça se torna algo de segunda ordem. Ou seja, eu tenho um coração que pode ser dirigido a Deus. Eu tenho um coração limpo que posso me achegar a Deus. Então para que eu vou querer a graça? A graça se torna algo de segunda ordem. Era essa a ideia. Um teólogo católico chamado de Lubac dizia que o homem participa da sua salvação, pois ele ainda é orientado para Deus mesmo que esteja caído. Olha o que um teólogo católico escreve. Que o homem ainda é, mesmo caído, ele ainda está em direção a Deus, mesmo caído. Olha a ideia desse teólogo, né? Por que disso? Porque o objetivo da Igreja Católica era promover uma religiosidade sacramental, certo? Uma concepção em que a graça vem depois da natureza. A natureza, o sacramento ao qual nós podemos participar já me dá a graça ao qual eu preciso para ser salvo. Era essa a ideia. Assim, a igreja, essa ideia, né, ela defendia um conceito que o homem ainda caído é naturalmente aberto para receber a graça, mesmo ele não tendo fé. Porque o coração dele ainda é puro. Então ele poderia receber essa graça e sim caminhar já em direção a Deus, ao qual ele já estava caminhando. Era essa a ideia católica, né? A igreja católica então mantinha um lugar de privilégio no grande esquema, ou seja, a graça que a natureza medeia em geral concentra-se particularmente e de maneira mais plena nos sacramentos. Por isso que ela se torna uma igreja, uma religiosidade completamente sacramental. Porque a graça vem através dos sacramentos. E outro teólogo católico, chamado Allison, diz que a Igreja Católica, ela é personificada, ou seja, ela é a manifestação tangível, visível, material, social e concreta da graça de Deus. Olha o que o teólogo católico disse. É isso, meus irmãos. O problema dessa teologia é que ela prega que a graça parte da natureza humana e não de Deus. Ela inverteu a ordem.
Sim, se a natureza humana está de tal modo em sintonia com o divino, porque o coração dela está aberto, ainda puro, a graça não precisa vir de fora até nós. Ela está dentro. E nesse caso, a divinização procede de dentro do homem. Portanto, não é preciso enfatizar a singularidade de Jesus, porque eu já tenho uma conexão com Deus, porque meu coração ainda é puro. Essa é a ideia da Igreja Católica. É por isso que você pode ir numa igreja católica e nunca vai ouvir falar de Jesus. Você não ouve falar de Jesus na Igreja Católica, porque a Igreja Católica toma o papel de Jesus para ela mesma. Da mesma forma que nós hoje, como Igreja Presbiteriana de Praia Grande, nós entendemos que a salvação vem de Jesus para nós, o católico entende que a salvação dele vem da Igreja Católica. A Igreja Católica toma a obra de Jesus para ela. Ela é o vigário de Cristo. Ela é a substituição de Cristo. Essa é a ideia. É por isso que não se ouve falar de Jesus na Igreja Católica. A Igreja Católica, então, superestima os sacramentos, porque eles conferem graça à igreja, à pessoa, para a sua salvação. A missa, como era chamada a Eucaristia, era o maior dos sacramentos. E ela era feita com muito esplendor. Muito, até hoje, com cerimônias, com movimentos, com uma vestimenta riquíssima. Tudo isso para produzir uma poderosa impressão no espírito por meio dos sentimentos. Era essa a ideia de uma missa, né? Por isso, para a Igreja Católica, a missa se torna então o mais importante sacramento. A Igreja então estava em volta a um misticismo, transformou seu culto em missa, superestimou os sacramentos e se distanciou por completo das Escrituras Sagradas. Esse era o movimento do século XVI. Ali os nossos reformadores chegaram. Foi submetido a um contexto ali pelos nossos reformadores, um contexto completamente renascentista pelos intelectuais da época. E isso quer dizer o quê? Era um movimento comprometido com o retorno das fontes. Isso para todas as linhas, para o direito, para a medicina, para as linhas de engenharia, arquitetura, de contas, de matemática. Ou seja, não me importa mais a opinião do fulano ou do ciclano, eu preciso voltar lá na fonte, da onde tiraram essa ideia. E isso chega para os teólogos, para os doutores da época, e Lutero era um doutor da época. Essa foi a ideia. E Lutero começa a voltar à fonte, começa a voltar um desejo de estudar a fonte das Escrituras. E eles começam a voltar lá, olha, eu não quero saber a opinião sua sobre o sacramento, sobre tal coisa, eu vou voltar na Bíblia. E Lutero fez isso. Lutero era um doutor em Bíblia e ele foi um desses desejosos a estudar mais as Escrituras e voltou a estudar nos seus originais. Lutero passou a estudar a carta de Paulo aos Romanos e começou a dar aula. Então ele se dedicou muito na carta de Paulo aos Romanos. E quando ele chega nesse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero chega nisso, ele fala: opa, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa parar e refletir para entender.
E no contexto, por quê? No contexto religioso da época de Lutero, ele entendeu que essa expressão, justiça de Deus, significava uma exigência de Deus de tornar-se aceitável a Ele. Ou seja, como que Deus exigia que nós nos aperfeiçoássemos para que a graça fosse infundida. Então ele entendeu que era essa exigência, e para eles, essa graça era infundida através dos sacramentos, através do batismo, através de todos os sacramentos. A Igreja Católica possui 6 sacramentos, 6 sacramentos. Então, para a pessoa ser justa, ela precisava que esses sacramentos fossem infundidos na sua vida. O batismo, a crisma, a Eucaristia, que é a Santa Ceia, a penitência, a unção aos enfermos, a ordem, ou seja, conceder autoridade, a eclesiástica, e até mesmo o casamento. Então Lutero, para ele tentar entender o que é justiça de Deus, como que o justo pode viver pela fé, ele entrou numa pressão terrível com ele mesmo. E ele fazia parte de todos os sacramentos para que ele pudesse então ser alguém visto como justo perante Deus. E isso atormentava Lutero. E o receio dele era de que ele não pudesse fazer de tudo possível. Então Lutero, meus irmãos, tinha um fardo terrível na sua mão, e ele se castigava constantemente, praticando então a penitência, que era o que ele poderia fazer com mais tempo, porque ele queria ter uma vida diante de Deus. É isso que uma religiosidade sacramental faz com a pessoa, porque ela entende que ela pode obter a graça e ela pode conseguir aceitação diante de Deus, ou seja, ser justo perante Deus. Mas, quando Lutero se depara com esse texto e começa a estudar, parece que uma luz brilha finalmente na cabeça dele. E de repente ele se deu conta de que a justiça de Deus não era uma exigência de Deus, mas uma doação, ou seja, um dom divino. Lutero disse que ele se sentiu renascido, como se tivesse entrado pelas portas do paraíso. As Escrituras ganhou novo sentido para ele, porque ele começou a ler e a estudar diante dessa fala, desse versículo, onde a justiça de Deus é imputada a nós. Lutero havia descoberto, meus irmãos, que a justiça é passiva e é liberdade do crente. É promessa de Deus e não algo que nós precisamos ter. É promessa de Deus. Mesmo relutante, Lutero compreendeu que a Igreja Católica Romana havia trocado seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Lutero entendeu isso. Ele não queria se afastar da igreja, ele queria reformá-la. Mas infelizmente a igreja havia trocado a graça concedida por Deus por uma religiosidade completamente humana. E ele teve que se afastar. A tese de número 62 das 95 teses célebres de Lutero diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. É isso. A graça contradiz todo o sistema religioso, porque a misericórdia gratuita de Deus não pode ser prevista, calculada, não pode ser manipulada. A graça é um presente. Ela contradiz esse sistema religioso onde eu faço algo para ter graça, onde eu faço algo para merecer outro algo.
A cruz contradiz toda essa ideia de que o homem pode satisfazer a lei por meio das boas obras. Não pode. A cruz contradiz isso. Nós não poderíamos suportar o peso da cruz. Por isso que Deus teve que fazer o que fez. Não há espaço para a glória pessoal quando nós olhamos para a cruz. Na verdade é justamente o contrário. Pois somente quando nós perdermos por completo a esperança da nossa capacidade humana é que nós estamos preparados para receber a graça de Cristo. Nós primeiro precisamos perder essa esperança de termos mérito diante de Jesus, e só assim a graça de Deus vai fazer sentido na nossa vida. O ser humano gosta de mostrar que ele é capaz. O ser humano gosta disso. O ser humano gosta de mostrar que ele é bom, que ele merece. Nós merecemos, nós andamos assim, nós entendemos isso. Por isso é tão fácil acreditar que é tão difícil acreditar que nós não podemos fazer nada por nossa salvação. Porque a mente natural do ser humano é voltada pelo mérito. E é difícil quando nós chegamos diante do Evangelho e nós percebemos, nós não temos mérito, nós não conseguimos conquistar isso, nós não podemos fazer nada. Por isso é tão difícil acreditar. Queridos, como o texto de Romanos diz que o justo viverá pela fé, e o texto de Efésios 2, de 1 a 10, vai dizer que a fé não vem de nós, é dom de Deus, então nós podemos entender que a fé é porque Deus nos dá mesmo sem merecermos nada. É graça, é de graça, vem de Deus. E aí, isso nos faz parar para pensar um pouquinho, o que é graça então? O que é graça? A graça nos remete a quem é Deus. A quem é Deus. Sim, nós devemos compreender que o universo, ou seja, o espaço, o tempo, o nosso planeta, tudo que foi criado por Deus, tudo isso só existe por causa da graça da criação de Deus. Isso também é graça, uma livre iniciativa de Deus. Esse ato de amor primordial de Deus é o pressuposto profundo do Evangelho. Ele é graça. Deus é graça. Deus é a soma de toda a perfeição. Isso nos dá a entender que graça não é algo distinto de Deus, ou seja, algo externo a Deus. Graça é Deus. Ele é todo graça. Sob a perspectiva de criação, graça é a livre comunicação divina de dar a luz. É isso, dar vida, dar o amor de Deus ao que, do contrário, não existiria. De modo algum existiria vida sem a graça de Deus de dar a vida, de criar. Ao ser gracioso, então Deus está sendo totalmente Ele mesmo. Ele mesmo. A graça não é um terceiro elemento entre Deus e o homem. Não é algo que foi criado depois do pecado. Não. É algo de dentro de Deus. É algo que é inerente a Deus. Meus irmãos, graça é o dom da presença, da atividade bondosa de Deus. Onde Deus comunica vida, onde Deus comunica amor. É Ele quem dá. Tampouco esperamos ser retribuídos por algo, porque é coisa que vem do Senhor. Graça é Deus dando algo que não deve a ninguém. Não deve a ninguém. Deus compartilha seu amor paternal pela criação por intermédio do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ideia de graça. Queridos, nós podemos perceber que Deus nos predestinou para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente. Nós podemos ler isso lá em Efésios, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá rapidamente. Efésios capítulo 1, versículo 3.
Olha só o que diz esse texto: bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como os da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Perceba que Deus nos predestinou para a sua glória. Então a glória da salvação vem dele. A glória da salvação é dada por Deus. O mistério da redenção aqui manifesto em Cristo é que Deus partilha graciosamente sua vida perfeita com aqueles que não são perfeitos. Isso é graça. Seu plano era demonstrar no desenrolar da história ao qual nós vivemos, através dos seus atos, através das suas alianças ao qual ele fez conosco, por intermédio do Filho e do Espírito Santo, nos demonstrar a sua graça. Essa é a ideia. A criação, meus irmãos, é basicamente um teatro para a glória de Deus. A criação toda é algo feito por Deus para que Ele seja glorificado, onde nós podemos ver que Deus é Deus, e assim Ele entrega a graça a nós. Nós aprendemos até aqui, meus irmãos, que pela graça fomos criados, e pela graça também fomos salvos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados graças a Deus, é para Ele. Mas qual é o propósito de tudo isso? Será que o Evangelho é simplesmente perdão de pecado e ir para o céu? Não, não é. O Evangelho é uma restauração do relacionamento entre Deus e o homem e o mundo. É uma restauração entre Deus, o homem e o mundo. De acordo com Jonathan Edwards, a grande coisa que Jesus Cristo comprou para nós foi comunhão com Deus, que só é possível se tivermos o Espírito. A igreja, então, é um novo desejo, ou seja, é um novo propósito de Deus para a humanidade. Sim, o propósito final das iniciativas de comunhão gratuita de Deus é a comunhão interpessoal, a bênção suprema da aliança. Levítico 26:12 diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a ideia. Sim, nós somos o povo de Deus na comunhão, um cuidando do outro. Esse é o objetivo da graça, esse é o objetivo da salvação e da nossa criação. A salvação, meus irmãos, diz respeito em relações. A salvação diz respeito a relações restauradas com Deus e com o próximo. E é isso que a igreja faz. É isso que a igreja faz. É onde a salvação deve estar declaradamente à vista.
A igreja deve demonstrar essa salvação, onde nós temos uma relação agora restaurada com o Pai e com os próximos. Essa é a ideia. A graça, meus irmãos, da atividade autocomunicativa de Deus resulta na graça da comunhão, uma comunhão da Trindade, mas também dos santos. É essa a ideia da graça, é essa a ideia do que a graça proporciona para nós. A igreja, longe de ser um parênteses, longe de ser um apêndice no plano divino, ela é a peça central da vontade de Deus, onde a relação com o Pai e a relação com o próximo está restaurada. Esse é o objetivo da graça salvadora do Pai. A igreja é a casa de Deus. Recuperar essa essência, recuperar esse ensino perdido pela era medieval, onde se valorizava só os sacramentos, onde valorizava só os sacerdotes, é muito importante no nosso meio. Nós devemos recuperar a graça bendita, a verdadeira essência da graça, porque a verdadeira essência da graça implica numa igreja saudável, numa igreja onde a relação com o Pai e com o próximo está restaurada. Meus irmãos, somente a graça especifica o que se trata o cristianismo. O que se trata o cristianismo? Ele não é um sistema de ideias, o cristianismo não é um sistema político, mas ele é um relato sobre como o Criador se aproximou de nós com amor através do seu Filho e nos imputou isso através do Espírito. É isso que se fala, é isso que se diz sobre a criação, sobre como que é a vida como igreja. Não podemos deixar que nada interfira nisso. Isso deve ser algo caro para nós. Nenhuma religiosidade humana deve sobrepor a nossa religiosidade, a nossa igreja. Porque nossa igreja deve ser um corpo, uma família unida com Cristo, uma família unida agora com Cristo, com o Pai. Para quê? Para glorificar a Deus por sua maravilhosa graça. Esse é o objetivo da igreja e por isso é tão caro para nós, tão caro para a igreja presbiteriana de Praia Grande. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que você seja enchido da graça do Pai e que você possa entender melhor. Queridos, eu quero deixar aberto para você fazer perguntas, para se você precisar de mais base sobre essa ideia, você pode me perguntar, meu WhatsApp está disponível aí, tá bom? Se você quiser me mandar uma pergunta, uma posição, meu WhatsApp está no boletim da igreja, você pode pegar e falar comigo, tá bom? Que Deus abençoe, até mais, fiquem com Deus. Muito bem, irmãos, acabamos de ouvir então o pastor Cláudio, uma palavra importante acerca da graça, essa doutrina das mais preciosas para a nossa vida, uma doutrina que tem ficado no esquecimento, que muitas igrejas, a maioria das igrejas e comunidades atuais não ministram, não defendem, não enfatizam essa preciosa doutrina da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Então nós vamos agora orar, agradecer a Deus por essa palavra e darmos assim como encerrada a nossa EBD, mas depois eu tenho um aviso ainda para vocês. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, te agradecendo, Pai, pela Tua palavra que nos falou sobre a graça que, como diz Davi, é melhor do que a vida, como ensina a Tua palavra, é aquilo que nos faz aceitáveis diante do Senhor. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que caminhamos, é a Tua graça que nos sustenta. Louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra ministrada. Abençoa o pastor Cláudio, guarda-nos ainda no decorrer deste dia e prepara-nos para o culto logo mais à noite. Enche o nosso coração com Tua presença. Abençoa o Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, tem um aviso importante. Nossa IBD
Para os adultos, nós encerramos, mas estaremos agora imediatamente iniciando uma mensagem, uma palavra da IBD para as crianças. Então as crianças vão ter agora uma ministração apropriada para elas. Que Deus abençoe as irmãs, os irmãos que estão envolvidos no ministério infantil. Vamos, portanto, agora dar atenção a isto e desfrutar desse tempo com as crianças. Deus os abençoe.